E aqui estamos, pessoal. Chegamos ao final da nossa jornada. Este é o 10º e último episódio da série História da Igreja da Memória à Instituição. Parece que foi ontem que a gente começou essa conversa. Pois é. Olhando para trás, a gente começou distinguindo a história da memória, lá na Igreja Nascente. Depois viajamos pela Pax Romana, vimos o cristianismo dialogar com o pensamento grego. E que diálogo, né? Mudou tudo. Totalmente. A gente sentiu o calor das perseguições, debateu as heresias, mergulhou na mente de Agostinho e nos últimos encontros escalamos a lógica de Tomás de Aquino e da escolástica. Foi uma verdadeira escalada, assim. Construímos esse edifício intelectual da Idade Média, tijolo por tijolo. Mas sabe, todo edifício, por mais sólido que pareça, uma hora enfrenta o vento da mudança. Um tempo de muita agitação. Profunda agitação. E o nosso foco vai ser em 3 correntes poderosas, que corriam meio que por baixo dos panos. A nossa análise hoje é entender o que a gente pode chamar de 3 formas de rebelião. Gosto dessa palavra, rebelião. É isso. Uma rebelião física, de fuga para o deserto, com o monasticismo. Uma rebelião interior, em busca de Deus sem intermediários, com a mística. E, por fim, uma rebelião intelectual, que voltou às fontes antigas para reinventar o futuro, o humanismo. E um ponto fundamental aqui que eu acho importante a gente deixar claro é que essas não são etapas uma depois da outra. São respostas simultâneas, sabe? Correntes paralelas. Entendi. Enquanto a escolástica, a teologia oficial, estava no auge, construindo catedrais de pensamento, tinha gente sentindo que dentro dessas catedrais a alma passava fome. Que a instituição, com todo o poder, estava perdendo algo essencial. Então vamos começar por essa primeira reação, a mais visual talvez, a fuga. Tem uma ironia gigante aqui, né? Muita. Justamente quando a igreja, depois de Constantino, para de ser perseguida e vira uma instituição poderosa, com basílicas, poder político, bispos que eram verdadeiros príncipes. Um grupo de pessoas decide que o melhor a fazer é virar as costas para tudo isso e ir viver no meio do nada. As nossas fontes descrevem essa sensação de que a porta estreita do evangelho tinha virado um portão de palácio. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo era um protesto existencial. A palavra ainda não era essa, mas a atitude sim. E esse protesto veio de 2 formas. Certo. A primeira, mais radical, foi a dos anacoretas, eremitas, gente que buscava a solidão absoluta. A figura que define isso é Antão o Grande, lá nos séculos 3, 4. Antão do deserto, né? Esse mesmo, um homem rico do Egito, que, segundo a tradição, ouviu uma passagem do Evangelho, foi para casa, vendeu tudo, deu aos pobres e partiu para o deserto. E não foi um retiro de fim de semana, né? Foi um projeto de vida. As histórias das tentações de Santo Antão são famosíssimas. Não era paz, era uma batalha espiritual diária. Exatamente. Era a arena interior. Só que logo perceberam que esse caminho radical não era para todo mundo. O isolamento completo pode levar tanto à santidade quanto à loucura. Faz sentido. Aí que surgiu a segunda forma, a cenobítica, que foi muito mais influente. Pacômio, também no século IV, é a figura-chave aqui. Ele organizou os monges em comunidades, com regras, disciplina, trabalho em comum. Ele entendeu que a busca espiritual precisava de estrutura. E essa ideia de um modelo mais sustentável me parece o ponto de virada. Porque se a gente avançar um pouco, quem realmente consolida isso no Ocidente é Bento de Núrcia no século VI. Sem dúvida. Nossas fontes são unânimes. A regra que ele escreveu para o mosteiro de Monte Cassino é a espinha dorsal de toda a espiritualidade monástica medieval. A genialidade de Bento foi o equilíbrio. A regra dele não pedia o heroísmo sobre-humano de um eremita. Ela criava um ritmo de vida, uma rotina sagrada, baseada em 3 pilares: vida comunitária, estudo e trabalho. O famoso ora et labora. Reza e trabalha. E essa parte do trabalho é fascinante. No mundo greco-romano, que muitas vezes desprezava o trabalho manual, Bento eleva isso a uma disciplina espiritual. Por que isso era tão importante? Por 2 motivos. O primeiro, prático. Os mosteiros precisavam ser autossuficientes. Mas o segundo, mais profundo, era teológico. O trabalho mantinha a mente ocupada
Evitava a ociosidade, que era vista como a oficina do diabo, e ensinava humildade. Era uma forma de encarnar a oração, então. Perfeito. Santificar o mundo material através do esforço. Era uma espiritualidade com os pés no chão. O que nos leva a um paradoxo incrível. Essas pessoas que fugiam do mundo acabaram se tornando uma das maiores forças de construção do mundo que viria. É a grande ironia produtiva da história. Os mosteiros beneditinos foram a maior força missionária da Idade Média. Eles converteram os povos germânicos, os francos. Levaram o cristianismo até as Ilhas Britânicas. Isso, mas o papel deles como guardiões da cultura é talvez ainda mais impressionante. Eles copiavam manuscritos, não só a Bíblia e os pais da igreja, mas também as obras da antiguidade clássica. Peraí, mas isso levanta uma questão. Não tinha controvérsia nisso? Quer dizer, monges cristãos copiando textos de filósofos pagãos como Platão ou Aristóteles. Ninguém achava isso estranho? Ah, sim, com certeza. A tensão sempre existiu. Séculos antes, Tertuliano já perguntava: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Boa pergunta. Mas prevalecia uma visão mais agostiniana, a de que toda a sabedoria do mundo pagão podia ser usada a serviço da verdade cristã. Eles viam a filosofia clássica como uma preparação para o evangelho. E, graças a essa visão, eles não só preservaram o conhecimento, como criaram as sementes das futuras escolas e universidades. Então a fuga para o deserto, essa rebelião física, acabou salvando e recriando a cultura do mundo do qual eles fugiam. Impressionante. Totalmente. Mas essa inquietação não era só sobre sair do mundo. Para muitos que ficaram, a batalha era interna. Isso nos leva à nossa segunda grande corrente. A fome da alma. Se a gente avançar para a Baixa Idade Média, séculos XIV e XV, o cenário é sombrio. Muito sombrio. A Europa foi devastada pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos, por fomes terríveis. A morte era uma presença constante. E no meio de tanto sofrimento, as respostas oficiais da igreja, os rituais, os sacramentos, a teologia escolástica, para muitos parecia algo frio, distante, insuficiente. As pessoas não queriam mais só ouvir falar sobre Deus, elas queriam sentir Deus. Essa mudança. Exatamente essa. E essa busca por uma experiência direta, imediata, pessoal com o divino é o coração da teologia mística que floresceu nessa época, principalmente na região do Reno. Certo. E a gente pode ver duas grandes vertentes. A primeira é o misticismo contemplativo, focado na união com Deus. E a figura central aqui é um dominicano alemão chamado Mestre Eckhart. E as ideias dele eram explosivos. O que ele dizia de tão radical? Eckhart ensinava que no fundo da alma humana existe uma centelha divina, um fogo que arde, que nunca em momento algum se separou de Deus. Uau! A nossa tarefa para ele não era construir uma ponte para alcançar um Deus distante. Era remover os entulhos do nosso ego, dos nossos apegos, para perceber essa união que já existe. Ele dizia que é preciso criar um silêncio interior tão profundo para que a palavra de Deus possa nascer na alma. Entendi. A meta era sermos pela graça o que Deus é por natureza. Para a igreja institucional, que se baseava na mediação dos padres, isso soava perigoso. Soa quase como dizer que o intermediário não é essencial. E a outra vertente, como era? A outra era mais prática, o que a gente chama de misticismo voluntarista, focado na imitação de Cristo. O grande movimento aqui foi a devotio moderna, a devoção moderna. Que surgiu nos Países Baixos, certo? Isso. E era um movimento em grande parte leigo. O livro mais famoso é A Imitação de Cristo, atribuído a Tomás de Kempis. A ênfase era toda na piedade pessoal, na meditação sobre a vida de Jesus, no estudo privado das Escrituras. Espere um pouco, isso parece uma contradição. De um lado, o misticismo quase filosófico, super intelectualizado de Eckhart, falando da centelha da alma. Do outro, o movimento popular, prático, focado no dia a dia. Eles eram opostos? Excelente pergunta. Parecem opostos, mas na verdade são duas faces da mesma moeda. Ah, é? Sim, ambos nascem da mesma insatisfação com a religião puramente externa, ritualística. Ambos valorizam a experiência interior,
Eckhart oferece um caminho para a elite intelectual, enquanto a Devote moderna oferece um caminho acessível para o comerciante, para a dona de casa, para o leigo comum. Entendi. Os dois, à sua maneira, estavam capacitando o indivíduo na sua jornada espiritual. Essa busca por uma fé mais pessoal era uma força poderosa. Mas isso estava acontecendo só no campo da espiritualidade? Ou essa mesma ânsia por autenticidade começou a transbordar para o mundo das ideias? Transbordou. E com a força de uma enchente. Isso nos leva à terceira e última rebelião, a intelectual, o humanismo. Certo. Geralmente, a gente pensa no humanismo como um movimento secular, quase antirreligioso, mas as nossas fontes mostram que a origem é mais complexa. Ele nasce de um cansaço. Cansaço da escolástica? Cansaço das disputas intermináveis e, para muitos, estéreis da escolástica tardia. Nasce de uma rejeição ao ritualismo vazio e, acima de tudo, de uma redescoberta fascinada pelo ser humano. Então, em vez de focar só em Deus e na vida após a morte, o foco se volta para o homem, sua dignidade, seu potencial e sua vida aqui e agora. Precisamente. O humanismo foi um movimento cultural e educacional com o lema Ad Fontes. De volta às fontes. Exato. E que fontes eram essas? As da antiguidade clássica greco-romana. Eles acreditavam que para construir um futuro melhor era preciso resgatar a sabedoria, a arte, a literatura dos antigos. A ênfase muda. O homem, sua liberdade de conhecer, sua capacidade de buscar a felicidade se tornam o centro. E aqui está a conexão crucial que as nossas fontes apontam. Isso levou diretamente à criação de um humanismo cristão. Figuras como Erasmo de Roterdã não queriam destruir a fé. Não mesmo, eles queriam purificá-la. E como? Usando o mesmo método humanista, ad fontes, voltar às fontes do cristianismo. Exato. Para eles, isso significava ler a Bíblia, não na tradução latina oficial, a Vulgata, que tinha erros acumulados, mas nos idiomas originais, o grego e o hebraico. Significava ler os pais da igreja, como Agostinho, diretamente, sem o filtro dos comentadores medievais. Eles queriam uma fé mais simples, mais pura. Mais evangélica. O humanismo deu a eles as ferramentas para isso. A filologia, a crítica histórica, a análise textual. E essa caixa de ferramentas foi parar nas mãos dos futuros reformadores. Tem uma citação aqui do Timothy George que é direto ao ponto. Tanto Zwinglio quanto Calvino estavam imersos nos clássicos antes de se tornarem reformadores. Ou seja, foi o treinamento humanista que deu a eles a capacidade de dissecar a tradição e propor algo novo. Sem isso, a reforma não teria acontecido como aconteceu. Intelectualmente, teria sido impossível. O Renascimento é o cenário mais amplo onde tudo isso acontece. Não como uma ruptura súbita, mas como uma transformação. O espírito humano, que uma das fontes descreve como cansado das repetições tradicionais, foi beber em outra fonte. E essa fonte clássica deu uma nova confiança na razão e na experiência individual. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Estava se formando. A gente tinha a rebelião física dos monges, que criaram centros de cultura alternativos. Certo. Tinha a rebelião interior dos místicos, que validaram a experiência espiritual individual como autoridade máxima, e agora a rebelião intelectual dos humanistas, que deram as ferramentas críticas para questionar toda a estrutura. A convergência dessas três forças. Exato. Ela acabou por abalar os alicerces do mundo medieval e abrir as portas para a reforma e para a Idade Moderna. E assim a gente fecha esse ciclo. No fundo, vimos três formas diferentes de rebelião contra um sistema que para muitos parecia ter perdido a alma. Uma rebelião física, fugindo para o deserto. Em busca de autenticidade. Uma rebelião interior, mergulhando na própria alma para encontrar Deus diretamente. E uma rebelião intelectual, voltando às fontes para criticar o presente. E foi a convergência disso tudo que demoliu o mundo medieval. E para finalizar, eu queria voltar a uma ideia das nossas fontes, de Mestre Eckhart. Ele falava da necessidade de um despojamento radical. De se livrar não só dos bens, mas dos ídolos, dos falsos deuses. E aqui vem o ponto mais provocador.
Ele incluía nisso a falsa imagem de Deus em nós. Uau! Até das nossas próprias ideias sobre Deus. Até das nossas ideias mais queridas sobre o divino. Era preciso se despir de tudo para que a verdadeira experiência espiritual pudesse acontecer. Uma purificação intelectual e afetiva completa. É um pensamento vertiginoso. E isso levanta uma questão importante. Num tempo como o nosso, de excesso de informação, de imagens, de certezas ideológicas, o que essa busca medieval pela autenticidade espiritual, essa coragem de ir além das instituições e até das nossas próprias ideias pré-concebidas, pode nos dizer sobre a jornada humana hoje?